Bom, eu vou estar iniciando uma série de vídeos sobre o Windows Server 2016. A intenção dessas aulas serão para fins didáticos, fins de estudo, desde a instalação do Windows Server 2016 até a criação de um servidor web. Então, não vou me aprofundar em detalhes. A intenção é apenas para fins didáticos, também para auxílio dos meus alunos do IFRN. Então, vamos já começando aqui no próprio site da Microsoft. Eu posso digitar no Google Windows Server 2016 download, e eu posso baixar a imagem ISO, a imagem do sistema. Também vamos precisar do VirtualBox. Você baixa para o sistema que você está utilizando. No meu caso aqui eu uso Linux. Então vocês podem baixar para o Windows. O processo de instalação é basicamente o mesmo. Ok? Eu vou fechar aqui. Eu não vou baixar porque eu já tenho os dois. Inclusive eu já tenho algumas máquinas criadas aqui. Inclusive o próprio Windows Server 2016. Eu vou aqui em novo e eu vou dar um nome, Windows Server 2016. Eu posso colocar também o nome do servidor que a gente quer criar, né? Sei lá, servidor de câmeras, servidor de arquivos. Não necessariamente precisa o Windows Server. Eu estou só mantendo o padrão aqui. Eu botei ponto 2, o Windows Server pode ser o 2019 também, só lembrando, 2022, o processo de instalação é o mesmo. Eu vou usar o 2016 aqui, que é o que eu estou mais acostumado, mas o 2019 o processo é o mesmo. As diferenças não são tão gráficas, assim, melhor dizendo, pra gente. São questões de segurança, integração de ferramentas que não atrapalham na instalação de uma versão anterior. Aqui pede a imagem ISO, aqui é o PET, né? A pasta onde eu quero instalar, eu vou deixar aqui mesmo, ela já cria uma. O caminho da imagem ISO eu não vou selecionar agora, lá na frente eu vou selecionar, não vou selecionar agora. Posso avançar. No mínimo eu aconselho, com 1 GB de RAM já funciona, mas o Windows ele é muito pesado por padrão. O aconselhável seria no mínimo 4 GB de memória, tanto que ele já indica quase aqui 4 GB. Mas aqui, como meu notebook ele só tem 6 GB de memória RAM, possa ser que comece a travar o meu sistema. Então eu boto no mínimo 2 GB aqui. Com 1 GB eu utilizava, ele funciona, mas bem lento, não é o aconselhável. E aqui são a quantidade de núcleos que ele permite. E aqui o meu processador ele tem 4 núcleos, mas se eu colocar 2, ele já fica muito pesado para o sistema. Então eu vou deixar um núcleo mesmo por enquanto. Se ficar ruim eu aumento para 2 depois. Aqui é criar um disco virtual agora, né? Então eu já posso selecionar aqui o tamanho dele, 50 GB é o suficiente, ele já indica aqui. E eu posso marcar essa opção aqui pré-alocado. Eu não aconselho. Eu coloco aqui dinâmico, aqui ele está em dinâmico, que ele vai aumentando conforme o uso. Se você colocar pré-alocado aqui, ele já vai separar esses 50 GB. Então, a não ser que você realmente esteja criando um servidor e precise, não marque essa opção. Avançar, aqui ele me dá um sumário do que eu acabei de criar. Vou finalizar. Mas eu vou abrir novamente aqui, seleciono ele, configurações, aqui também, ele me dá uma visão geral, e eu vou mudar somente uma coisa aqui.
Vou aqui nas configurações, em Network ou rede. Se você estiver usando na rede da escola, você pode deixar em NAT mesmo. NAT ele faz essa conversão, né? É o que faz conectar a internet diretamente. Eu vou colocar em modo adaptador e eu vou explicar o porquê eu vou colocar em modo adaptador mais lá para frente. Em Bright Adapter, né? Modo ponte, na verdade, adaptador ponte. Aqui ele vai perguntar qual é a minha interface de rede. Se você estiver usando Wi-Fi, ele vai começar com W de Wi-Fi. Se você tiver pelo cabo de internet, ele vai estar aqui o E de Ethernet, não é? Que é a rede física. E aqui é outra interface que não vem ao caso. No meu caso eu estou pelo Wi-Fi, eu estou pelo notebook. Eu vou utilizar aqui a interface Wi-Fi. Beleza. Vou dar um OK, finalizei. Vou iniciar aqui a máquina virtual. Ele abriu aqui na outra tela. Pronto. Aqui ele pediu para me selecionar uma mídia bootável, né? Então eu vou vir aqui, Optic Drives, e vou escolher uma imagem de disco. Ele vai abrir aqui essa opção, vou em adicionar e vou deixa eu procurar aqui. Não, na verdade não é aqui, que é imagem de disco já criada aqui. Então ele não está aparecendo aqui para mim. Deixa eu só analisar aqui uma coisa. Do jeito que eu... ele já estava aqui. Eu não tinha visto. Vou dar um reset para ele reiniciar. E ele agora começou a instalação. Percebam que o meu ele tá aqui, deixa eu ver, não está totalmente ajustada a tela. Eu posso vir aqui em View e modo escalonado, Scaled Mode, Switch, e ele fica assim. Então, se eu crescer a tela, ele vem para cá. Eu baixei a versão em inglês e eu aconselho que utilizem ela em inglês. Por quê? Porque deixa eu só ver aqui. Porque toda a área de TI, o inglês é fundamental. Então, por mais que sua língua materna seja a língua portuguesa, comecem a se habituar com o inglês, né, no seu dia a dia. Então, o meu já é inglês por si só. Eu vou só mudar aqui o formato da hora, mas já se habituem com o inglês. A BNT2, next, install now. Ele vai começar a instalar. Pronto. Aqui nessa parte ele me dá 4 opções. Essa opção inicial ele não vem com interface gráfica desktop, né? Então eu aconselho marcar a segunda ou a quarta, mas a segunda é a que nos interessa. Então, next. E aqui
opções personalizadas, ele vai pedir qual disco que a gente quer instalar. Eu só tenho aquele, né, o de 50 GB que a gente criou. Posso avançar aqui e ele vai começar a instalação. E agora é só aguardar a conclusão da instalação. Eu vou dar uma pausa. Quando voltar, quando concluir, eu volto com a gravação. Bom, finalizou já, então eu vou colocar em reiniciar agora. Ele vai reiniciar a máquina. Se aparecer essa mensagem, não aperte nada, senão ele vai voltar novamente a instalar o sistema. Ele vai fazer as primeiras configurações iniciais automáticas e vamos aguardar. Então ele pede para você setar o primeiro usuário. Ele é o administrator ou administrador, né? Dependendo da linguagem que você escolheu. Aqui está em inglês. E ele pede para setar uma senha. Eu vou colocar uma senha aqui, lembrando que ele precisa ter no mínimo 8 caracteres, letra maiúscula, letra minúsculas, números e caracteres especiais, ok? Então eu vou finalizar. Ele vai finalizar aqui as configurações. Se vocês tiverem instalado o Windows Server diretamente na máquina e não numa máquina virtual, vocês podem pressionar Ctrl Alt Del para desbloquear. Na máquina virtual, vocês podem pressionar o Ctrl do lado direito e Delete. Porque se vocês pressionarem Ctrl Alt Del e tiver no sistema Windows, ele vai bloquear o seu sistema. Então aqui vou digitar minha senha. Se vocês também clicarem com o botão direito, o Ctrl do lado direito e o F, ele troca aqui o módulo, né, da tela. Ó, agora ficou em tela cheia. Ele vai trocando aqui, ó. Ele ficou nesse módulo e aqui, ó, Input, Keyboard ou teclado, e aqui, ó, várias teclas de atalho, ó, Insert, Print Screen, Insert, Insert, Ctrl Alt Del, também pode ser por aqui, ok? Vou colocar no modo escalonado novamente, para ficar melhor a visualização pra gente. Ele está abrindo aqui o sistema agora, já está fazendo login. Então sempre a primeira vez ele vai demorar muito mesmo, como já vem demorando, já vai aí mais de 8 minutos só para terminar de aplicar as configurações, as últimas atualizações e abrir o sistema. Enfim, ele abriu o Windows Server. Vocês podem perceber que é a mesma cara do Windows 10 basicamente, né? Então não tem como se perder muito. Ele vai abrir o gerenciador de servidores. Vou clicar aqui em cima. Eu quero permitir desconverter ele ou não.
ele automaticamente ele vai abrir o gerenciador de servidores. Então até o momento eu não fiz nada, ele está abrindo sozinho. Então esse é o gerenciador de servidores do servidor. Eu consigo criar aqui vários outros serviços, né? Vários outros servidores, desde servidor de impressão, servidor de arquivos, DNS, DHCP, Active Directory, entre outros. Por enquanto eu não vou fazer nada, vou deixar para o próximo vídeo. Até mais.